Boa noite, bem-vindo ao programa Interesse Público. Nesta edição, que vamos falar da evolução da pandemia. Portugal pode estar a caminho da quinta vaga de Covid-19. É a convicção de alguns especialistas, tendo em conta a subida do número de infectados no país. Algumas previsões indicam mesmo que Portugal pode chegar no Natal aos 2.500 casos diários. No resto da Europa, o cenário não é diferente. Alguns países ameaçam já com novas medidas restritivas. Na Madeira, e em apenas 10 dias, o número de casos ativos mais do que duplicou. São agora 362 ativos e 11 internados, 2 dos quais nos cuidados intensivos. É o resultado, na maior parte dos casos, de contágios locais, onde se incluem surtos, por exemplo, em escolas. A subida de internamentos, o aumento da testagem e da vacinação em curso representam também uma sobrecarga para os profissionais de saúde. Neste momento, 83% da população tem a vacinação completa. O assunto está em destaque no Interesse Público desta noite. Contamos com a presença de Bruna Gouveia, Vice-Diretora Regional de Saúde, Juan Carvalho, coordenador do Sindicato dos Enfermeiros, Manuel Esteves, do Sindicato dos Professores da Madeira e ainda António Jardim Fernandes, Vice-Presidente da ACIF. Agradeço antes de mais a vossa presença. Começava por si, doutora Bruna. O que é que foi determinante para o aumento do número de casos nestes últimos dias na Madeira? Boa noite. Em primeiro lugar, cumprimentar também os restantes membros deste painel e as pessoas que nos acompanham lá em casa. Muito obrigada pela oportunidade de aqui estar para discutir esta questão. Este aumento no número de casos foi efetivamente resultado do aumento dos contactos entre as pessoas e principalmente da participação em atividades de grupo. Tem sido em atividades de grupo que têm sido detectados a maioria destes casos que têm sido diagnosticados nas últimas semanas. Aqui salientar também que o facto de identificarmos estes casos também é resultado da estratégia de testagem massiva que tem sido realizada na nossa região. A testagem é muito importante para efetivamente diagnosticar os casos, porque se não testarmos não iríamos encontrá-los. Por isso, aqui é o reflexo das duas coisas, do aumento dos contactos entre as pessoas e também da elevada testagem que é feita na nossa região. Tivemos surtos em escolas. Estes surtos foram detectados na sequência da testagem em curso. Foram só nas escolas ou quais são as situações neste momento mais preocupantes e que têm levado a este aumento significativo do número de casos? Tivemos também na área social, e foi notícia que da identificação de um caso de um surto no lar de pessoas idosas, uma estrutura residencial para pessoas idosas, e tivemos efetivamente em atividades de grupos de crianças, em atividades fora do contexto escolar também. Tivemos algumas escolas que tiveram mesmo de encerrar. O caso da escola do primeiro ciclo da Escola da Nazaré. A situação já está neste momento mais controlada? A situação está controlada, estão identificadas as situações de risco e as medidas foram implementadas pelas autoridades de saúde para acompanhar a situação. Está a ser acompanhada neste sentido. Mas estes novos casos diários ainda refletem as situações decorrentes, por exemplo, deste caso na escola? Os últimos casos têm refletido outras situações destes vários contextos que foram identificados nas últimas semanas. Há aqui já o reflexo da reabertura das discotecas ou ainda cedo? Não temos especificamente casos identificados de surtos dinamizados pela abertura de uma discoteca ou outra, mas claro que nós sabemos que com o aumento da circulação de jovens o risco também aumenta, daí que é uma oportunidade para lembrarmos a importância da vacinação. Os jovens
é uma da população que é alvo de vacinação e que ainda pretendemos aumentar as coberturas vacinais. Por isso é também uma oportunidade para lembrarmos a importância da vacinação e das outras medidas de prevenção da Covid-19. Temos falado durante todo este período de pandemia, falamos do distanciamento físico, a higienização frequente das mãos, o uso de máscara. Há algum relaxamento também nas medidas, por parte das pessoas? Parece-nos que, independentemente daquilo que é a obrigatoriedade, há a necessidade de relembrar aquilo que é adequado, aquilo que é recomendado, que é efetivamente o uso de máscara quando o distanciamento não é possível, o distanciamento físico deve ser garantido, a higienização das mãos, como tinha falado, e as pessoas efetivamente começam a descurar alguns destes cuidados em alguns contextos. Por isso, estes números e o aumento dos casos também é reflexo do incumprimento de algumas medidas. As pessoas, quando estão vacinadas, o risco de transmissão da doença é mais baixo, mas existe, as pessoas mesmo vacinadas devem cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19 porque existe risco de transmissão de doença e existe risco também de transmiti-la depois a outras pessoas que não puderam ser vacinadas e podem ter doença muito grave. Estes números e este aumento dos números é também um sinal de alerta e com isto nós lembramos às pessoas que é efetivamente um momento de, não porque é obrigatório, mas sim porque todos nós já sabemos que é importante proteger a saúde de cada um e proteger a saúde de todos, porque perante uma pandemia todos nós vimos que a nossa saúde não é só a saúde individual, estamos aqui a falar de uma saúde coletiva e se não tivermos cada um de nós o cuidado que devemos ter, pomos em risco muitas pessoas e pomos em risco o funcionamento da nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre isso. A saúde individual é um bem precioso para cada um de nós, a saúde coletiva é preciosa para todos nós, para a sociedade poder funcionar. Então, penso que é importante, nesta altura, relembrar que não é por ser obrigatório que nós fazemos as coisas, mas é porque a nossa população já tem um nível de literacia superior, já tem muito conhecimento sobre Covid-19, sobre prevenção da Covid-19 e agora é o momento de utilizar esse conhecimento e utilizar a cidadania, o seu dever cívico em prol da população. Até porque a pandemia não acabou e Exatamente. É de prever que estes números se mantenham desta ordem de grandeza nos próximos dias? É de prever que continuemos a ter casos, porque continuamos a ter alguns contactos desprotegidos que têm dado origem a novas cadeias de transmissão. Também temos visto um crescendo da pandemia no resto da Europa e isso também já vimos pela experiência que acaba por ter reflexo nos vários países da Europa. Ao longo do tempo, esse reflexo vai acontecendo. Nós temos de estar preparados para isso. Temos, neste momento, várias medidas de prevenção e eu volto a lembrar, nós temos a vacinação e temos medidas preventivas, que é aquilo que a nossa população já conhece e sabe que deve fazer para proteger toda a comunidade. Juan Carvalho, toda esta dinâmica, este aumento do número de casos de Covid-19, que implicações estão a ter para os profissionais de saúde? Já existia uma sobrecarga, estamos há praticamente 2 anos com a pandemia. Quais são as consequências, qual é o cenário neste momento por parte dos profissionais de saúde? Boa noite a todos os presentes. Obrigado à RTP por ter feito o convite ao Sindicato dos Enfermeiros para participar neste debate. E boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham desde casa. Em relação à questão que coloca, de facto, os profissionais de saúde neste momento já estão muito cansados decorrente de todas as respostas que tiveram que dar ao surto pandémico que estamos a atravessar. E não haja dúvida que os serviços públicos de saúde foram aqui uma barreira importante para dar as respostas necessárias que as populações precisavam. E eu falo da saúde, porque é do setor da saúde que eu aqui represento, mas a pandemia atingiu todos os setores, uns mais do que outros, e de facto, neste
percurso pandémico, a saúde tem estado praticamente na primeira linha e dentro da saúde, sobretudo os profissionais de saúde, que são aqueles que estão junto dos utentes e que muitas vezes é que estão na primeira linha de intervenção junto dos utentes. E não haja dúvida que se é de reconhecer que nos últimos anos as admissões de profissionais feitas pelo Serviço Nacional de Saúde conseguiu suprir a grave carência de enfermeiros, mas a verdade é que em 2020 nós tínhamos praticamente o mesmo número de enfermeiros que tínhamos em 2007 e 2008. Ou seja, os enfermeiros que entraram para o Serviço Nacional de Saúde foi apenas para compor aqueles que tinham saído por diversas razões, porque entretanto se reformaram, porque entretanto se desvincularam do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, isto para concluir que, de facto, neste momento o Serviço Nacional de Saúde continua com necessidade de admitir novos profissionais e urgentemente. E quando se diz urgentemente é porque é raro o dia em que não assistimos, e isto é transversal ao todo o Serviço Nacional de Saúde, tanto os cuidados de saúde primários como a área hospitalar, em que os enfermeiros vêm-se confrontados com alterações das suas jornadas diárias de trabalho. Ou seja, têm horários de trabalho planeados para 4 semanas e todas as semanas vêm os seus horários alterados. Isso porquê? Porque têm de ser transferidos para outros serviços, têm de colmatar outras necessidades decorrentes também da pandemia? Sim, por um lado, por essas situações e por outras, para dar resposta às necessidades dos serviços. Porque, por exemplo, o enfermeiro que sai da noite, que devia ter o seu descanso, muitas vezes é solicitado a fazer um turno extra à tarde para dar resposta no serviço que está em carência de profissionais. Porque o que aconteceu em muitos serviços foi recrutámos enfermeiros, e os enfermeiros aqui estiveram na primeira linha no sentido de reorganizar serviços, reorganizar equipas, e foram para equipas de vacinação, para o aeroporto, para áreas mais carenciadas e, tendo em conta já a carência que os serviços tinham, se tirarmos de um lado, vai faltar do outro, não há volta a dar. E, portanto, para dar resposta àquilo que é o funcionamento dos serviços e a necessidade das pessoas, há que alterar constantemente as escalas dos horários dos enfermeiros para eles estarem disponíveis para isso. Não é por acaso que, durante o período pandémico, tem sido muito utilizado o chamado trabalho suplementar ou extraordinário. E também aqui, ainda há bem poucos dias, vimos publicamente o valor de horas extraordinárias que o Serviço Nacional de Saúde teve de encargos com os profissionais. Mas tanto médicos como enfermeiros e outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde, só foi possível dar a resposta que demos, que o Serviço Regional de Saúde deu, recorrendo a este mecanismo, porque senão não havia hipótese, porque não há, em muitos casos, profissionais para dar essa resposta. E quando eu falo das escalas que são alteradas constantemente, o que se vê é que muitas vezes os enfermeiros quase que deixam de ter vida familiar e vida social para dar a resposta que os serviços precisam. Eu acho que em muitos casos poderia haver aqui uma gestão mais prudente e cautelosa no sentido de não se exigir tanto dos profissionais, mas também é verdade que se reconhece que não havendo profissionais é a única resposta a dar. E daí fazer... Estamos a falar de cerca de 250, 300 profissionais de saúde, creio eu, é isso? Sim. De enfermeiros? Sim. Pelos dados que o sindicato tem, neste momento, no imediato, do nosso ponto de vista, deviam ser admitidos rapidamente 250 a 300 enfermeiros para dar resposta às urgências, aos cuidados, em muitas áreas dos cuidados primários, aos centros de vacinação e a muitos serviços de internamento, de onde saíam enfermeiros para estes serviços que eu acabei de referir. E, portanto, hoje, até nos internamentos, temos enfermeiros que estão constantemente sempre a fazer trabalho extraordinário. O problema é que não há no mercado. Eu penso que neste momento ainda temos enfermeiros no mercado, até porque no mês de julho tivemos 2 escolas de enfermagem a formar profissionais que vieram para o mercado de trabalho. A verdade é que, com a abertura de algumas instituições privadas de saúde e também com alguma reorganização que houve no setor social, nomeadamente nos lares de terceira idade, que precisaram muito de investir na admissão de novos profissionais, de facto já não haverá, assim, provavelmente, tantos profissionais no mercado, como, entre aspas, queira isto significar o que significa, para o Serviço Nacional de Saúde admitir. Agora, o que nos preocupa é, nós estamos num período, como já aqui hoje foi referido, em que a pandemia está em desenvolvimento e aumentar.
O Serviço Nacional de Saúde já voltou a, digamos, isolar uma ala do hospital para dar resposta aos possíveis aumentos que possam surgir, e neste momento até já temos utentes internados nos serviços decorrente deste quadro que estamos a atravessar. Temos que ter em consideração que ainda estamos no mês de novembro e que isto poderá se prolongar até março, abril do próximo ano, e o período de inverno mais forte ainda não veio. E, portanto, a experiência diz-nos também que todos os anos o Serviço Nacional de Saúde vê-se com dificuldades em dar resposta ao acréscimo exponencial de pessoas de certa idade, nomeadamente a partir dos 60 a 65 anos, que com comorbilidades e outras doenças acabam por ir bater ao serviço de urgência porque a entrada que encontram para o problema que têm. E, portanto, vê-se, o passado recente tem-nos trazido à apresentação de todos cenários de congestionamento de doentes nos serviços que não interessava que isto acontecesse. Ora, para isto não acontecer, há serviços que têm que crescer. Para os serviços crescer, têm que ter profissionais, nomeadamente enfermeiros, porque são esses que estão lá todos os dias a dar a resposta que os doentes precisam. Ora, se não há aqui, da parte do poder regional e do governo regional, uma sensibilização para o que possa estar aí a acontecer a breve prazo, poderemos ter situações em que não seja possível assegurar com qualidade e segurança os cuidados de enfermagem que os utentes precisam. E estou a dizer isto com convicção de conhecimento no terreno. Ou seja, se não houver aqui, a curto prazo, da parte do Governo Regional, a admissão de mais profissionais ao Serviço Nacional de Saúde, poderemos entrar aqui numa situação em que se põe em risco a qualidade e a segurança dos cuidados que estão a prestar aos doentes. Até porque muitos dos profissionais que hoje estão nos serviços já estão cansados, já estão sobrecarregados. Muitas vezes até nem é o trabalho extraordinário que já é um incentivo, mesmo pago de forma diferente da hora normal, já não é isso que incentiva o profissional a aderir àquela solicitação, porque o cansaço, as alterações constantes, a desestabilização e a falta de conciliação entre o seu trabalho, a sua vida social e a sua vida familiar já é tão profunda que os profissionais estão num estado, eu diria, muito preocupante em muitos serviços. Temo que se possa recuar, por exemplo, a situações ocorridas no início do ano, final do ano passado, dezembro, janeiro, em que realmente houve um grande volume de casos de Covid e depois não havia capacidade quase de resposta imediata. Isso é um cenário que não é de excluir e tudo depende como é que a pandemia do Covid-19 irá evoluir e como é que se irá desenvolver a chamada gripe tradicional de todos os anos, que é a gripe sazonal, aliás, como é que irá se desenvolver a gripe sazonal. Eu só coloco aqui esta questão. Se tivermos um quadro de agravamento da Covid-19 com um quadro de agravamento da gripe sazonal, sobretudo numa faixa etária da população que todos sabemos que tem grandes comorbilidades e doenças associadas, poderemos ter muitas complicações de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E as respostas do Serviço Nacional de Saúde não se dão sem termos profissionais que estejam capacitados, e quando digo capacitados, disponíveis física e psicologicamente para dar as respostas que os serviços precisam. Também é necessário aqui também relembrar que, sendo a profissão de enfermagem uma profissão de género maioritariamente feminino, temos em muitos serviços pessoas, jovens enfermeiras, em direitos de parentalidade e que não se poderá aqui atropelar estes direitos e desenvolvimento e constituição das famílias por necessidades do serviço. Há que compatibilizar as duas vertentes e não uma atropelar a outra. Antes de passarmos às preocupações do Sindicato dos Professores, doutora Bruna, não sei se queria dar aqui uma chega a estas preocupações. Há, de facto, uma ginástica muito grande e o número de enfermeiros não chega para tantas necessidades neste momento. Em primeiro lugar, gostava de dizer que a resposta à pandemia na nossa região até este momento tem sido, de uma forma geral, muito boa, e isso deve-se ao esforço e à dedicação, ao empenho de todos os profissionais do Serviço Regional de Saúde, do Sistema Regional de Saúde, que contribuíram para que isto pudesse acontecer. Foram implementados vários mecanismos de controle
de vigilância da situação epidemiológica, foi reforçado toda uma resposta nos cuidados de saúde diferenciados no hospital. Houve um investimento muito grande dos profissionais, não só na constituição da resposta, mas também no investimento individual que foi necessário fazer para conseguir individualmente dar resposta ao desafio deste novo agente e do impacto que ele tinha. Neste momento é possível contratar no imediato mais profissionais na área da saúde, nomeadamente enfermeiros, nesta ordem de grandeza dos 200, 250? Durante a pandemia já houve contratação de profissionais, inclusive profissionais da área da enfermagem, exatamente para reforçar os recursos humanos disponíveis. O mercado, efetivamente, não tem grande disponibilidade de profissionais, de uma forma geral não tem profissionais em grande número, porque também estão afetos a outras instituições no sector privado que também são importantes. Também é importante que funcionem os lares, também têm de funcionar com profissionais de enfermagem. As outras instituições do sector privado também têm de funcionar com profissionais de enfermagem e o trabalho em diferentes instituições também acaba por aumentar a sobrecarga que aqui já foi falado dos profissionais. Gostava de, antes de passar esta questão, de dizer que, em particular, os enfermeiros que o enfermeiro Juan aqui representa, mas gostava de dizer que os enfermeiros têm sido muito importantes na gestão da pandemia e nesta fase da vacinação têm feito um trabalho mas há enorme. Uma sobrecarga muito grande. Há uma grande sobrecarga de trabalho, mas há também, e da nossa experiência no contexto, e o enfermeiro Juan também certamente confirma, há um grande empenho dos enfermeiros neste processo que é a vacinação. A região autónoma da Madeira sempre foi pioneira no que diz respeito à vacinação e os cuidados de saúde primários sempre foram ímpares, sempre foram muito bons. Os enfermeiros sempre advogaram estas estratégias preventivas e têm muito empenho, muita vontade de fazer mais e melhor, e temos pessoas muito vinculadas. De qualquer forma, o Serviço Regional de Saúde está preocupado com a sobrecarga e tem procurado acompanhar os profissionais e tentar identificar situações que possam ser melhoradas. E esse processo de gestão está a ser feito e as medidas para minorar o impacto na saúde dos profissionais também está a ser feito. E o que é que vai ser feito? Gostava de dizer também que o aumento do número de casos também se reflete nas instituições de saúde, porque os profissionais também têm de ficar em casa a cuidar de crianças que ficam em isolamento porque a sua escola fecha. Pronto, por isso esta situação da pandemia também acaba por agravar a disponibilidade de profissionais no sector da saúde como nos outros sectores. E também esse é um aspecto que está a ser tido em conta no sentido de uma melhor gestão dos recursos para evitar sobrecargas e para evitar que tenhamos serviços com um maior número de pessoas indisponíveis do que outros. E por falar em crianças, vamos perceber a perspectiva do Sindicato dos Professores da Madeira, a professora Manuel Esteves, o foco nas escolas, os surtos nas escolas, nomeadamente na Nazaré e não só. Há vários estabelecimentos, alunos que tiveram de ir para confinamento, alunos e professores que testaram positivo, turmas que estão em confinamento. Qual é neste momento o ponto da situação e as principais preocupações em relação a este retomar da pandemia nas escolas? Ora, boa noite. Queria cumprimentar o painel e também os telespectadores da RTP Madeira. Agradecer o convite para o Sindicato dos Professores, interessado ao Sindicato dos Professores da Madeira, para estarmos presentes. E antes de ir diretamente à sua questão, só permita-me um parênteses, que é o seguinte. Este ano, pela primeira vez, iniciou-se o ano letivo na segunda semana de setembro e foi na região autónoma da Madeira. E eu não posso deixar passar esta situação sem deixar daqui a homenagem do Sindicato dos Professores da Madeira a todos os docentes da Madeira e Porto Santo que responderam, portanto, a esta solicitação da Secretaria da Educação e também a todos os outros profissionais que estão ligados às comunidades escolares. Não posso deixar aqui de fora também os assistentes operacionais, os psicólogos e os outros técnicos. Passando precisamente à questão
portanto, dos surtos das infecções que são, efetivamente, agora ou estão na ordem do dia e aparecem na comunicação social. Eu queria dizer o seguinte, a escola é, digamos, um universo muito particular. Uma população juvenil, infantil, e que estabelece entre si contactos de proximidade que são próprios da idade. Na infância há uma necessidade de toque, de brincar próximo. Na adolescência, obviamente, os processos são outros, mas também... O que significa que não é fácil aplicar as regras de distanciamento, de máscaras e tudo mais. É aí que eu queria chegar. Porque as regras existem, as regras são implementadas, só que depois nós deparamos-nos com uma quantidade de outros problemas que têm que ser também equacionados. E um deles é necessariamente a falta de assistentes operacionais das escolas. E a falta de assistentes operacionais das escolas faz com que muitas das vezes os espaços onde estes contactos se estabelecem, que é, portanto, os recreios, sejam difíceis de observar e, a partir daí, todo o processo acaba por ser comprometido. Na sala de aula, e com conhecimento de facto, eu posso garantir que os processos são respeitados. Aliás, as próprias escolas organizaram-se de uma forma extraordinária e deram uma resposta muito pronta. Eu posso dizer que a escola deve ser dos organismos públicos que mais, digamos, tem tido uma atividade proativa no sentido não só da própria comunidade escolar cumprir, mas também de levar a mensagem a casa. E isto faz com que a escola acabe por, obviamente, ser centro das atenções e, quando estes surtos surgem, mais particularmente. Eu queria, contudo, aqui frisar uma questão que eu acho extremamente delicada, que são as declarações do Sr. Secretário Regional da Educação e, posteriormente, do Sr. Secretário Regional da Saúde, sobre, precisamente, o surto da Nazaré. Eu queria dizer que a identificação de uma professora que disseminou, criou uma situação muito delicada que poderá ter repercussões extremamente desagradáveis, porque a violência nas redes sociais contra esta profissional foi de tal ordem que chegou mesmo à ameaça da integridade física. E, portanto, eu acho que as pessoas que têm o poder na região autónoma da Madeira, nomeadamente ao nível da saúde e da educação, deveriam ser um pouco mais cuidadosas quando referem a estes casos. Não havia necessidade. Tem de haver maior proteção do professor, da identidade, é isso? Não vamos aqui entrar numa discussão corporativista de proteção mas, acima de tudo, do respeito pelo cidadão e, de certa maneira, protegê-lo daquilo que depois podem ser reações muito pouco delicadas. O Sindicato dos Professores da Madeira é, obviamente, digamos que discordante de um confinamento, é a favor do ensino presencial. As provas estão dadas, o ensino à distância teve problemas muito sérios, apesar da dedicação dos docentes, apesar do investimento, e é preciso que se diga que os docentes investiram os seus equipamentos, os docentes investiram a energia de suas casas, os docentes investiram a sua rede de internet, os docentes investiram mais tempo do que aquele que lhes é exigido por lei. E a testagem tem sido importante para dar alguma tranquilidade aos professores nesta fase? Sem dúvida. A testagem, eu julgo que é talvez aquele mecanismo e que, por causa da precocidade com que o ano letivo começou, a testagem surgiu ligeiramente tardia, mas a testagem é talvez aquele mecanismo que nas escolas dá mais segurança aos profissionais, mas não só, até às famílias. Porque quando se faz a testagem em uma escola e, por exemplo, não se identifica ou se identificam os casos e esses casos são postos em isolamento profilático, automaticamente a escola sente uma segurança que, não sendo absoluta, porque elas não existem em termos de pandemia de Covid-19, digamos que permite uma outra tranquilidade no exercício da profissão docente. Eu queria só aqui acrescentar que os docentes
são talvez dos grupos profissionais, julgo que são mesmo, não é talvez, vou retirar aqui o talvez, dos grupos profissionais que mais aderiram à vacinação. Os casos excepcionais são predominantemente por razões de saúde, ou seja, são pessoas que por motivos de saúde não podem ser vacinadas, o que logicamente as deixa elas próprias fragilizadas perante a situação de pandemia. Queria dizer que estas pessoas, algumas tiveram situações difíceis, tiveram inclusivamente em casa, porque a pandemia produziu medo. E se eu estou fragilizado, se tenho comorbilidades, obviamente tenho medo, mas acima de tudo mostrou naqueles que decidiram ir e cumprir com todas as regras uma grande coragem. Não podemos esquecer que a educação apresenta um envelhecimento muito grande, ou seja, são quase metade dos docentes da região autónoma da Madeira que têm mais de 50 anos. Ora, mais de 50 anos, estamos a falar de pessoas acima dos 25 anos de carreira. Pessoas que começam, pelo desgaste natural da profissão, a apresentar algumas debilidades, de várias ordem, não vou agora aqui estar a especificar. E a pandemia, e sobretudo o confinamento, agravou algumas destas situações. Há pessoas que ficaram mesmo incapazes de retornar ao serviço. Portanto, quando nós às vezes dizemos de um universo de professores existem 200, 300 de baixa, atenção, eu queria aqui dizer o seguinte, as baixas são passadas pelos médicos que acompanham esses professores. E, portanto, não é o professor que determina que está de baixa. E, a partir daí, acho que deveria haver um cuidado maior em relação ao docente, porque o docente é uma pessoa eticamente correta e eu vejo cada vez mais uma preocupação acima da sua saúde, acima dos seus problemas familiares até, uma preocupação com o aluno, com o interesse maior do aluno. E era isso que eu gostava também de realçar aqui. Já voltamos à conversa. Como eu disse inicialmente neste programa, a situação, alguns especialistas dizem mesmo que podemos estar perante uma quinta vaga de Covid-19 em Portugal, um cenário que não é diferente no resto da Europa, e países como a Alemanha, Grécia, Noruega e a Eslováquia também já registaram o número mais elevado de infecções de Covid desde o início da pandemia. Engenheiro António Jardim Fernandes, boa noite, é vice-presidente da ACIF. Há aqui alguma apreensão, muita apreensão por parte dos hoteleiros face a este cenário que vai chegando não só de Portugal, mas também de outros países europeus? Bom, em primeiro lugar, agradecer em nome da ACIF o convite, cumprimentar os colegas de painel e as pessoas lá em casa. Há uma apreensão. Temos que ver que nós depois, enfim, de um ano e meio quase, de uma grande travagem na atividade turística e que teve uns efeitos que se conhece, não é? Os efeitos que quase uma paragem total. Nós tivemos uma reativação invejável da atividade neste verão. Portanto, e mesmo comparando com outros destinos concorrentes, inclusivamente. Nós, na verdade, e isto também decorre da forma como foi feita a gestão pandémica, que se criou uma notoriedade até da região como uma região segura, né, em termos internacionais, e houve também alguma capacidade de conseguirmos agarrar oportunidades que a disrupção, por exemplo, no transporte aéreo, trouxe-nos de ir buscar operações que não existiam. Portanto, e tudo isso foi feito, tivemos um reativar com algum sucesso, ou com sucesso, nós, para ter ideia, em agosto já estávamos níveis acima de 2019, tivemos cerca de 82% de ocupação e tínhamos e faturou o setor cerca de 50 milhões. Nós sentimos, quer agora, quer outubro, novembro, dezembro, quer em reservas já feitas, quer as previsões que nós fizemos em inquéritos internos neste momento, temos crescimentos da ordem dos 20% a 25% face a 2019, em termos de expectativa. Portanto, neste momento temos
Olhando para a frente, temos a aviação, realmente temos muitas operações aéreas, mesmo para este inverno, já contratadas. Se compararmos, por exemplo, a nível internacional, ainda há quebras de 20% nas rotas domésticas e 50% nas internacionais. Portanto, a Madeira, nesse aspecto, teve uma capacidade de recuperação invejável e grande. No entanto, neste momento, estamos todos muito apreensivos, porque mercados que foram muito importantes nesta recuperação, como os mercados de leste, que são mercados emergentes, mas que foram importantes, o mercado do Reino Unido, a Alemanha, que veio um pouco mais tarde, mas agora está em força, em recuperação, são mercados que começam a estar muito afetados por esta tal vaga que vem de leste. Já há um impacto direto na hotelaria ou não? Não, começa-se a ter, não ainda aqui direto, começa a ser preocupante alguns dados, por exemplo, quando se vai ver dados internacionais de plataformas que estudam a procura por hotéis ou turismos em termos online ou o número de reservas que estão a ser feitas para a frente. Houve agora, recentemente, uma quebra e já está abaixo de 2020, em termos, por exemplo, se compararmos... Há mais receio em reservar agora. Pronto, voltou outra vez, houve aqui, isto vinha em ascendente e nota-se que começa a haver uma certa travagem, pelo menos nesse movimento. Apesar de, falando com operadores, muitos continuam com o otimismo que, pós-pandemia, as pessoas estão neste momento... as pessoas também, como não viajaram, ficaram com mais recursos financeiros e estão todas desejosas de viajar. Quando se faz questionários no Reino Unido, as pessoas todas dizem que querem viajar nos próximos meses, mas agora temos esta ameaça, que foi recente, não é? Nas últimas 2-3 semanas, e que começa a ser preocupante. Se olharmos para a Alemanha neste momento é que já não é ter os mesmos números do pico das outras vagas, está com o dobro do pico que teve, está com 40 mil casos quando tinha 20 mil. Portanto, isto são situações que nos levam a recear muito, principalmente... a novos confinamentos. Exatamente. O que se receia é novos confinamentos e quando... ou confinamentos, pronto, por outro lado, agora há mais armas para combater, portanto, a reação não vai ser tão imediata ou tão agreste como foi no passado, penso eu. Mas vai haver, obviamente, alguma perturbação. Nós... Como sabes, já se começa a falar que o Reino Unido, por exemplo, pode começar a exigir que quem não tem a terceira dose tem que fazer confinamento, quer dizer, ou quem se recusar a tomar a terceira dose, por exemplo, no Reino Unido, quando for de férias já vai ter que ter confinamento quando regressar. Tem outros países na Europa que estão a começar a reduzir o prazo de validade dos certificados de vacinação. Ou seja, cada vez, se calhar, mais 2 ou 3 meses e deixam de estar válidos e das duas uma. Ou as pessoas já começam a tomar a terceira dose ou ter testes, ou isso vai criar, obviamente, perturbações. Invariavelmente, acontecendo isso, vamos ter perturbações e portanto, temos que estar preparados para esse tipo de cenários. A Madeira foi também colocada em risco moderado no mapa do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças. Isto pode ter algum impacto também negativo na economia? Pode, mas francamente, neste momento, obviamente que isso tem sempre algum impacto, mas neste momento é mais problemático o que está a acontecer nas origens do que propriamente o que está a acontecer na Madeira. Porque apesar de tudo, temos já uma taxa de vacinação muito alta, que é em Portugal, na Madeira em particular, Espanha também tem alguns países que têm uma taxa de vacinação alta, que há uma percepção de segurança maior e o problema é que temos países na origem ainda com dificuldade em passar dos 60%, 60% e tal % da taxa de vacinação. E aí podem ter também maiores consequências, maior pressão nos sistemas deles de saúde, exatamente porque ainda tem uma porcentagem da população muito exposta. E isso é mais preocupante do que... Se calhar a Madeira agora está moderado, mas por outro lado está mais armada, entre aspas, por estar mais vacinada. Portanto, nesse aspecto, e por isso que é mais preocupante estar a ver com muito cuidado qual é a reação dos países na origem, porque aí é que pode estar o problema. Nós temos de ter consciência que, apesar desta recuperação, se olharmos para o acumulado, isto ainda é um ano penoso. O setor teve quase parado os primeiros 6 meses e vai acabar ainda com perca até ao final do ano, mesmo que isto corra tudo bem. Além do mais, num cenário de agravamento, por exemplo, significativo da atividade, nós vamos ter as empresas com menos resiliência, porque as empresas passaram este período todo, tiveram muitos custos, e, portanto, estão menos resilientes do que estavam no início da pandemia.
Se juntarmos a isto até a capacidade de reação de um Estado, que temos um governo neste momento que vai estar por duodécimos e que não vai ter uma capacidade de reação, pelo menos nos próximos meses, portanto, isto pode criar aqui uma fase complicada se o cenário for um cenário de agravamento súbito ou em que os países na origem tomem algumas medidas mais drásticas. E vamos voltar a falar de vacinação. Há pouco o engenheiro António falava que estamos acima de muitos países da Europa. A verdade é que também travamos nos 83%. Doutor, o que é que realmente tem feito este bloqueio? A vacinação dos mais jovens, que continua a não fazer chegar à meta dos 85%? É particularmente a vacinação dos mais jovens que tem taxas de cobertura mais baixas. Tem havido aqui um reforço da informação e da tentativa de sensibilização desta população para a vacinação. Mas aqui gostava só de comentar esta questão da Madeira e do resto da Europa. Efetivamente, a situação na Madeira, com o aumento dos casos que temos visto, tem agora um impacto que nós já vimos ser diferente, porque a gravidade dos casos é muito menor na situação de pessoas vacinadas. Tem acontecido estar vacinado, protege contra a doença grave, por isso os casos em pessoas vacinadas são muitas vezes assintomáticos ou com sintomas muito ligeiros. E estes internamentos também são pessoas não vacinadas, a maior parte? Os internamentos, na sua maioria, são pessoas não vacinadas que, efetivamente, continuam a ter quadros graves da doença. Muitas vezes também pessoas com comorbilidades que têm descompensação das suas doenças de base e que, por essa razão, precisam ficar hospitalizados. Continuamos a ter uma baixa letalidade. Temos, como já falei, mecanismos de vigilância e temos uma resposta ao nível da saúde que tem permitido manter estes indicadores. Agora, a verdade é que nós vivemos uma situação de incerteza e aquilo que foi descrito da situação na Europa, efetivamente é uma realidade. Há alguma incerteza porque há um crescendo da pandemia no resto da Europa. No entanto, a abertura das atividades é também importante, porque a saúde das pessoas é global, a componente psicológica e social também é importante. E há pouco falávamos de cansaço e, efetivamente, os profissionais estão cansados, as pessoas estão cansadas de tanta restrição e de tantas limitações e sentem necessidades de contacto. Houve abertura e as pessoas sentem necessidade de viajar e sentem necessidade de ter contactos com outras pessoas. Mas este ritmo, podemos recuar nas medidas? Este ritmo, como já estamos a ver que tem acontecido noutros países, pode haver necessidade de medidas mais restritivas e o Governo Regional tem sido sempre proativo, auscultando os parceiros, a saúde e os outros parceiros também, no sentido de antecipar medidas para manter a nossa região efetivamente como uma região segura. A Madeira tem sido reconhecida como uma região segura, não é porque a Covid não chegou aqui, é porque efetivamente têm sido implementados os mecanismos para evitar complicações graves desta situação. O confinamento foi necessário numa fase, a abertura também foi necessária nesta fase, mas o que é importante aqui salientar é que, ao contrário dos países mais ao leste e centro da Europa, nós temos uma grande taxa de vacinação e vamos continuar a vacinar. Também temos pessoas recuperadas para vacinar, que vão ser vacinadas agora porque já têm o tempo necessário para poderem fazer as suas doses. Temos uma crescente adesão à terceira dose da vacina da Covid. Temos uma estratégia de testagem implementada. Temos algumas regras que permitem que façamos testagens quase randomizadas na sociedade, nomeadamente os eventos. A testagem para os eventos é importante porque permite-nos fazer ali uma análise de um grupo de pessoas de todas as idades
e identificar potenciais casos. E haverá necessidade de reforçar essa testagem, tendo em conta que estão a chegar os convívios de Natal, também os eventos de Natal? Haverá alguma estratégia nesse sentido? Nós relembramos que nesta fase, no Natal, a pandemia efetivamente não terminou e as pessoas, como estava a falar, as pessoas precisam ter alguns contactos, mas esses contactos devem ser controlados. A testagem é muito importante e na nossa região as pessoas podem fazer testes a cada 15 dias, gratuitamente nas farmácias e postos aderentes, e devem gerir essa oportunidade numa tentativa de, quando tiverem contactos, terem uma maior segurança, além de estarem vacinados. Isso também é um dos requisitos muito importantes para estarmos mais confortáveis. Mas gostava de dizer que, no que diz respeito à ligação da nossa região ao resto da Europa, efetivamente nós temos medidas implementadas e há flexibilidade para ir analisando periodicamente e adequando as medidas às necessidades, no sentido de manter uma atividade da nossa economia, da nossa sociedade, das pessoas. Nesta altura ainda não se sabe se seremos, por exemplo, noutros do mercado. Ainda não está definido. Neste momento, essas medidas serão futuramente definidas e anunciadas. Sim, senhora. Senhor enfermeiro Juan Carvalho, fala-se também que os profissionais de saúde estão a ser, nomeadamente os enfermeiros, convidados a aderir às 42 horas de serviço, que já aconteceu também no início do ano. Neste momento, face ao desgaste, há profissionais a recusarem esta proposta, também das horas extraordinárias, acabam já não compensando também que é o desgaste provocado por toda esta ginástica que é preciso fazer de escalas de serviço. Antes de responder diretamente à questão, a referir que os dois períodos epidémicos que tivemos, tanto no início do século como a linha dos anos 2010 e 2011, não tem nada a ver com aquilo que está a acontecer hoje. E em relação àquilo que é a pandemia que hoje temos, comparada com aquilo que foi há 100 anos, nenhum dos que passou a essa altura está cá com experiência suficiente para dar respostas àquilo que queremos hoje para esta pandemia. E por isso, as incertezas ainda quanto ao desenvolvimento deste processo são muitas, e por isso é natural que haja avanços e recuos e até a adoção de medidas que se pensou que já estavam abandonadas. Agora, há neste momento a evidência de que, pelo menos, as 3 regras básicas que hoje já foram aqui referidas, essas são fundamentais, continuar a usá-las em todas as áreas e em todos os convívios que se tenha. E, indiretamente à questão dos modelos de regimes de horários, dizer novamente que no início deste ano, de facto, houve uma negociação entre os sindicatos de enfermagem e o Serviço Nacional de Saúde no sentido de implementar no CESARAM o designado regime de horário acrescido. O designado regime de horário acrescido permitia que os enfermeiros tivessem mais 7 horas por semana ao serviço nas instituições, e isto seria uma forma de responder às necessidades em cuidados de enfermagem nos serviços. Ora, o facto de negociarmos isto com o CESARAM demonstrou só por si que, de facto, há carência de profissionais. O que aconteceu foi que depois, no desenvolvimento do processo, e de acordo com o acordo firmado entre as partes, o CESARAM acabou por recuar num conjunto de medidas que estavam previstas nesse diploma, e, nomeadamente, eu dou aqui um exemplo. O acordo previa que, nas férias do trabalhador enfermeiro, se repercutisse o valor dos 37% que ele iria receber a mais nos meses antecedentes à prática do regime de horário acrescido. Chegou-se ao período de férias e isto não se concretizou. É lógico que esta experiência marcou profundamente muitos enfermeiros em muitos serviços. Para além, hoje, do cansaço que os profissionais têm, no contexto daquilo que eu já referi aqui anteriormente, esta experiência negativa da implementação do regime de horário acrescido hoje leva a que a maioria dos profissionais não esteja disponível para praticar o regime, e não esteja disponível por várias razões. Primeiro, porque está cansado, e hoje, a este momento, de 1 ano e meio depois do período pandémico, constantemente a ser solicitado para trabalhar para além daquilo que é o seu horário normal,
o regime de horário acrescido que não correspondeu às expectativas que estavam inicialmente criadas, é lógico que hoje leva a que os enfermeiros não estejam disponíveis nem sensibilizados para a prática do regime de horário acrescido. Agora, o que não se pode também aceitar é que se queira implementar este modelo de horário e depois diga-se que é trabalho extraordinário. Não. O que deverá ser feito é respeitar os horários dos trabalhadores, neste caso dos enfermeiros e todos os outros profissionais, mas neste caso dos enfermeiros. Há um regulamento de horários em vigor, esse regulamento tem que ser respeitado. E a partir da escala base, matriz, da organização de trabalho, das jornadas diárias de trabalho dos trabalhadores, neste caso dos enfermeiros, é que deve ser previsto o que é necessário em trabalho suplementar ou extraordinário e escalonar aí os turnos necessários para dar a resposta. O problema é que mesmo em trabalho extraordinário os profissionais, devido a todo o contexto que eu já referi, e não tem a ver só com as questões laborais diretamente dos serviços, tem a ver depois com todo o contexto envolvente ao profissional, que é a sua vida social, a sua vida familiar, e há profissionais que me dizem hoje que praticamente deixaram de ter vida social e vida familiar porque estão praticamente dedicados aos serviços. Como aqui também já foi referido, de facto os enfermeiros estão disponíveis e sempre estiveram e continuarão a estar disponíveis para dar o melhor de si aos serviços. Mas também é importante que os serviços reconheçam que estes profissionais, como todos nós, têm encargos e têm responsabilidades e que têm de dar resposta às suas vidas. E que por isso isto faz em determinadas condições, com determinadas regras e com determinados princípios. E por isso as questões relacionadas com os horários de trabalho, se não é uma das principais, é de facto uma das vertentes fundamentais de qualquer trabalhador, porque ela interfere depois com toda a restante vida que cada um de nós tem. Os nossos horários de trabalho depois interferem com a nossa vida familiar, com a nossa vida social, com a organização do nosso dia-a-dia. Por vezes temos compromissos e previsões para 2, 3 semanas que são repentinamente alteradas e temos que refazer tudo de um momento para o outro, e os profissionais têm estado disponíveis e sensíveis a estas situações. Agora, estamos a chegar a um momento que, de facto, é quase de saturação e, por isso, como se costuma dizer, não há volta a dar. Sem mais trabalhadores, sem mais pessoas nos serviços, não conseguiremos dar as respostas necessárias. Professor Manuel, há aqui o risco, do vosso ponto de vista, do sindicato, de recuarmos ao início do ano e termos novamente o ensino à distância? Nós esperamos muito sinceramente que não. Não seria nada benéfico. Não estou a falar exclusivamente dos professores, estou a falar inclusivamente do produto das aprendizagens dos alunos e estou a falar das famílias. O confinamento teve um efeito positivo na imagem social dos professores. As pessoas tomaram consciência da dureza do trabalho do professor e não apenas com 1, 2, 3 filhos na mesma casa, mas com 30 e a terem que, dentro deste espaço confinado, terem de transmitir conhecimento e obter como resultado aprendizagem. E esse reconhecimento das famílias, que nos foi chegando, obviamente, pelos desabafos quando regressaram à escola, ainda bem que abriu, dá-nos um alento para realmente evitarmos esta situação. Agora, eu quero dizer que o Sindicato dos Professores da Madeira nunca será contra as autoridades de saúde nem contra as determinações governamentais no sentido da proteção social. Isto porque a saúde está acima de tudo e, portanto, não podemos pôr em risco. Eu queria só aqui acrescentar o seguinte. O confinamento pôs à vista uma série de outras situações, como, por exemplo, não há professores suficientes. Algo que o Sindicato dos Professores da Madeira vinha denunciando há vários anos e que a tutela negava. Este ano o secretário já disse: não temos os professores. E há várias razões para isto. Desde logo, este envelhecimento que afastou alguns da atividade. Mas temos uma outra situação. Nós temos uma quantidade de professores, que eu lhes vou chamar jovens, por causa da minha idade, que abandonaram o ensino, sentindo-se completamente destratados, pura e simplesmente abraçaram outras carreiras profissionais. Algumas não serão bem carreiras, mas outras opções profissionais.
Estou a falar, nomeadamente, da quantidade de colegas que já passaram pelas mesmas escolas onde eu trabalhei e que são hoje consultores imobiliários. É surpreendente. Como é que um professor vai para consultor imobiliário? Porque, obviamente, não foi bem recebido, não foi bem tratado no seu espaço de, digamos, privilegiado. E isso que é reflete-se agora de forma particular em tempo de pandemia. Em termos de consequências. pandemia, as coisas foram um bocadinho mais camufladas. Ao fim e ao cabo estávamos à distância, o computador servia de intermediário, os contactos, digamos assim, com toda essa realidade foram reduzidos e, obviamente, não sentimos isso. Mas terminado, eu agora peço desculpa, estava a confundir a pandemia com o confinamento, mas em termos de pandemia temos uma questão muito importante, é que ao contrário dos senhores enfermeiros, que felizmente ainda existem em número para fazer reposição das necessidades, julgo eu, não é? No caso dos professores, não os temos. E não os temos porque precisamente os destratamos por tempo demasiado. E agora estamos com um problema que é sobrecarregar os que ainda estão no sistema. E precisamente aqueles que eu acabei de dizer há bocadinho, que são cerca de metade com mais de 50 anos. Horas extraordinárias, indesejadas. Para além disso, para além das horas, turmas grandes. Fala-se de 20 alunos por turma. Há turmas de 30 alunos. Eu já tive 250 alunos. Eu não sei se as pessoas têm noção do que é que são 250 alunos quando chegamos à altura das avaliações, mas vários níveis no mesmo horário, uma coisa brutal. Há colegas que chegam ao sindicato a me falar de 7, 8 níveis no mesmo horário. Como é que se preparam 7, 8 níveis em 9 horas de componente de trabalho individual? Eu gostava que me dissessem, porque muito sinceramente não é possível. Durante o confinamento, estes horários de trabalho, para quem esteve à distância a preparar novas estratégias, materiais didáticos, a fazer pesquisa, obviamente não chegou. Outra questão muito importante foi que este distanciamento produziu, particularmente em alguns setores, uma consciência muito interessante. Eu queria só sobre esta questão da falta de professores... Muito rapidamente, porque temos que passar... Só acrescentar o seguinte, nós temos neste momento uma iniciativa que se chama precisamente Vinculação Já para os professores contratados, mas queria só aqui referir que também os professores do ensino particular e cooperativo tomaram consciência da forma desigual com que estavam a ser tratados, e não só para com os do público, mas entre eles. Este período de pandemia, de confinamento, fez com que as pessoas fizessem alguma reflexão, alguma introspecção e percebessem o quão injustos têm sido os tratamentos que lhes são dados. Engenheiro António Jardim Fernandes, em relação ao turismo de cruzeiros, temos também aqui situações que têm surgido nos últimos dias de vários casos de Covid a bordo. Há também a possibilidade de haver aqui um recuo ao nível também na área dos cruzeiros, com impacto depois na economia regional. Bom, primeiro queria só dar aqui duas notas rápidas relativamente ainda, voltando à percepção de segurança que a região da Madeira tem. Para isto contribui muito, como foi dito aqui, alguns mecanismos, por exemplo, da triagem do aeroporto é um deles. Portanto, sendo uma ilha, faz com que haja essa percepção, porque só entram ou vacinados ou testados, e isso é que faz com que, por exemplo, o Reino Unido, nós na última vaga, em janeiro, tínhamos 2 voos por semana, agora temos 40 e o efeito é mais ou menos o mesmo. Portanto, e isto é que dá a percepção de segurança. A outra segunda nota era realmente a falta de recursos humanos, seja na saúde ou na educação, bem-vindos ao clube. Portanto, é um problema transversal. E isto é uma situação, quase um ciclo vicioso, por haver menos recursos. Depois, quem está acaba por ser mais sacrificado, porque para dar resposta é a única forma, não há volta a dar, o que se torna ainda menos atrativo para quem quer entrar. Portanto, e isto temos que ver como é que saímos deste como é que se consegue sair deste. Exatamente. Mas agora voltando à pergunta que fez. Sem dúvida, a questão dos cruzeiros, é a mesma, apesar de tudo, também temos alguns mecanismos que foram implementados para tentar lidar com os cruzeiros e é dado
e foram bem recebidos, quer pelas companhias, quer por isto. Mas, obviamente, estas vagas, nada é imune, penso eu, a estas vagas. E os cruzeiros também não vão ser imunes. Tem mais passageiros que vamos ter mais probabilidade de ter gente que vem em cruzeiros que pode vir contaminada. E, portanto, isto tudo, eu acho que esta questão, não somos especialistas, deixamos com a saúde, em que tem que ir monitorizando e tratando e vendo se neste equilíbrio entre a economia e a saúde, se os mecanismos que eventualmente possa-se tentar e verificando sempre se estes são os adequados, podemos dar um passo em frente ou teremos que dar um passo atrás. E neste cenário, pelo que sabemos agora, quais são as vossas perspectivas para o Natal e final do ano? Neste momento são boas. É assim, nós neste momento, no turismo, temos as reservas que vêm deste movimento ascendente. Esta preocupação foi agora, nas últimas semanas, em outubro, que pode ter impacto depois para a frente. Nós, neste momento, a perspectiva Natal e fim do ano ainda é boa. Para o fim do ano, nós temos o questionário agora há pouco tempo e a perspectiva, a maioria dos hotéis já tem previsões de ocupação acima dos 85%. Portanto, é uma perfeita normalidade face à altura pré-pandémica. O que é apreensível é agora o que isto pode provocar. Eventuais medidas restritivas nesta fase seriam bastante prejudiciais no setor. Se houver qualquer perturbação em medidas restritivas, vai ser para afetar a atividade e pode criar aqui alguma perturbação. A nossa esperança é que com as armas que se tem que se consiga lidar com a situação, tentando mitigar ao máximo a necessidade de andar para trás com muitas medidas que sejam muito restritivas. Ainda assim, o número de turistas infectados que chega à região é bastante reduzido. Não, é porque a verdade é que só vem ou vacinado ou então é testado à entrada. São esses tais mecanismos também que nos permitem ter essa segurança. Portanto, acaba por não se sentir a diferença. Como eu digo, quando se tinha 2 voos ou 40 voos só do Reino Unido, não se sente que haja mais casos de turistas. Doutora Bruna, só para terminarmos, porque há aqui uma dúvida que se colocou no dia de ontem, a sublinhagens da variante Delta. O que é que isto representa? Estamos a falar de uma sublinhagem que pode ser mais contagiosa, mais preocupante, mais agressiva, ou nem por isso? E porquê é que a Madeira e o Algarve são as regiões que apresentam esta sublinhagem, isto de acordo com o Instituto Ricardo Jorge? Neste momento, Portugal tem um trabalho muito importante e interessante de caracterização da diversidade genética dos vírus. A variante dominante neste momento é a variante Delta em todo o país. E o que é que este estudo permite? Permite ver que sublinhagens existem. As sublinhagens não têm algumas diferenças, mas essa diferença do conhecimento atual não é significativa o suficiente para afetar a letalidade, a transmissibilidade e a própria expressão da doença quando as pessoas são contaminadas. Por isso, do ponto de vista clínico, não há neste momento uma preocupação acrescida com esta sublinhagem, mas há sim um interesse epidemiológico, porque esta sublinhagem vimos que está a crescer muito no Reino Unido. Naturalmente, era daí que é identificado primeiro na nossa região, mas neste momento não há conhecimento do impacto acrescido na expressão da doença devido a esta sublinhagem. Trata-se de uma variante Delta. Com essa sublinhagem, é isso, nós já sabemos que a variante Delta teve um impacto na transmissibilidade em relação às variantes anteriores. Vimos que ela é mais transmissível e poderá ter um impacto mesmo na expressão da doença. Por isso é que vimos também acontecer algo... Um minuto final, falta um minuto para acabarmos o programa. Eu peço-lhe uma recomendação, tendo em conta que estamos a poucas semanas do Natal, do Ano Novo, de convívios, do regresso de estudantes universitários, do regresso de imigrantes e mais turistas também a visitar a Madeira. Esperemos nós, não é, Engenheiro António? Que recomendação é que se pode deixar à população?
Ou recomendações? Já se falou aqui que nós neste momento temos outras armas, temos ferramentas para lutar contra esta pandemia. Nós já vivemos com uma incerteza há quase 2 anos. Neste momento temos a vacinação. A dose de reforço é importante. A dose de reforço é importante e as pessoas devem procurar os centros de vacinação que têm um regime neste momento de porta aberta para a vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe também, que nesta fase será muito importante e também é gratuita na nossa região para os grupos de risco e para todas as pessoas a partir dos 60 anos. Além disso, além da vacinação, também vimos que a testagem é essencial. É importante testar, porque nós, ao testarmos ocasionalmente ou regularmente, de 14 em 14 dias, vamos estar a identificar casos que possam ter passado até assintomáticos em pessoas vacinadas. É importante testar. E é importante, nos nossos contactos, manter as medidas preventivas. Não há obrigatoriedade, por exemplo, do uso da máscara, mas ela continua a ser recomendada. O distanciamento continua a ser recomendado. A higienização frequente das mãos continua a ser recomendada. Nós precisamos manter as nossas medidas preventivas e contamos com o contributo de cada uma das pessoas na defesa da saúde pública. Somos todos agentes de saúde pública. E com isto já ultrapassou 1 minuto. Muito obrigada. Obrigado pela vossa presença esta noite no Interesse Público. Termina aqui o Interesse Público dedicado à evolução da pandemia na Madeira. O próximo programa é daqui a 15 dias. Até lá, fique bem. Boa noite.